Olá, muito boa tarde, muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Na tarde de hoje, trataremos do tema A Ingratidão dos Filhos. E eu sou Aníbal Buquerque. Muito bem-vindo, minha irmã, meu irmão. É um prazer estar nesta tarde, neste sábado de carnaval, aqui reunido para falarmos sobre esse tema. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-la para uma prece. Aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos serenar os nossos pensamentos, aquietando a nossa mente, aproveitando este entardecer e procurar aprender e tirar o máximo de proveito possível dos ensinamentos trazidos pela espiritualidade amiga. Possamos, assim, colocar em prática tudo o que eles nos ensinam. Muita paz, muita luz, que assim seja. Muito boa tarde, olá. Olá para cada um de vocês. É um prazer estar aqui. E deixa eu falar uma curiosidade desse tema de hoje. Ele uma vez me foi solicitado por um dirigente de uma casa que queria que eu abordasse a ingratidão dos filhos, porque sua filha era muito ingrata. E essa pessoa queria ouvir, queria aprender mais e queria que a gente expusesse esse tema, inclusive a sua filha estaria presente. E aí olha que interessante. Esse tema permitiu um aprendizado para a filha, para esta pessoa. Eu aprendi muito e tenho aprendido a cada vez que eu tenho explanado esse tema. E espero que você também possa tirar o máximo proveito possível. Porque, na verdade, a gente faz um trocadilho. A gente vai falar da ingratidão, mas também da gratidão dos filhos. E uma palavra que eu posso usar para demonstrar isso, pelo conteúdo pesquisado, pelo conteúdo exposto, pela prática, a palavra é exemplo. Sim, nós veremos ao longo do conteúdo apresentado que o exemplo arrasta uma multidão de pessoas. Então, é o exemplo dos pais que vai fazer com que seu filho ou sua filha lhe tenha gratidão ou ingratidão por sua pessoa. Mas vamos começar. E para começar, eu gostaria de falar um pouco do papel da família. E aqui eu vou trazer uma obra espírita, Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. É interessante porque na sua primeira parte, nos inícios, ele vai falar do papel da família. E ele começa com a seguinte pergunta: o que vem a ser a nossa vida no lar? Olha que interessante. É importante que nós, que vivemos em sociedade, tenhamos a plena consciência do que é viver em sociedade e principalmente viver num lar, o papel da família. E nos fala Neio Lúcio: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. Por que ele diz isso? Que provavelmente num relacionamento a dois, inicialmente, tudo são flores. Não estou dizendo também que depois, ou que ele esteja que depois, tudo são espinhos. Mas olha que interessante, continua ele. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Provavelmente isto surge para que possamos aproveitar e aprender a viver em harmonia entre pessoas, entre espíritos, o papel da família. É importante que a gente entenda isso. Continua ele, dizendo que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Neio Lúcio nos fala disso. E olha que interessante. Por quê? Porque é ali que espíritos sobre um teto se encontram. Às vezes esse encontro já
vem a algumas reencarnações com o propósito de aprendizado, de progresso, de se expressar o amor, até de se reencontrar para reparar erros do passado. Nem toda vida é isto, mas algumas vezes sim. E é ali aquela primeira escola, o primeiro templo da alma, oportunidade em que os pais têm para educar aquele novo espírito que chega ao lar, que é trazido pela espiritualidade, que é um presente de Deus. E nós precisamos saber aproveitar, saber tirar proveito, entender a missão dos pais. Continua Neio Lúcio afirmando que a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ou seja, a forma como eu vivo naquela pequena célula social, assim o será também na célula maior, a vida em sociedade, o dia a dia. Seja nos eventos sociais, seja, por exemplo, no meio profissional, no meio educacional, no templo, aonde for, a forma como eu me conduzo dentro do lar, perante o meu companheiro, minha companheira, perante meus filhos, os meus parentes, assim também me conduzirei na rua, na vida social. Então a casa é a legítima exportadora dos caracteres para a vida em comum. Olha que legal. Ele também fala que a paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos. Tem um ponto que ele diz assim: como se pode querer paz no mundo se eu não tenho paz em casa? Então eu preciso construir essa atmosfera, construir esse ambiente, esse habitat. Aquele lar docilar. Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser sincero. Se eu quero que o mundo esteja em paz, eu preciso estar em paz comigo e com o meu próximo. E o primeiro meu próximo é o meu familiar, que habita comigo diuturnamente, diariamente, sobre o mesmo teto. Eu preciso ter esta compreensão, para que daí eu possa estar em paz com as outras pessoas, compreendendo e tendo uma relação madura, uma relação harmoniosa, equilibrada, em paz com o próximo. Se dentro de casa isso não existe, isso não é construído, não existe este ambiente, provavelmente do lado de fora seja mais difícil. É isso que Neio Lúcio está falando. Fala ainda esse irmão, olha que interessante, quantas mensagens ele nos traz, esta será a última, ele nos traz de ensinamento sobre o papel da família, sobre o lar, sobre o relacionamento em sociedade, iniciando dentro de casa, para depois expandir para o meio social. O lar é uma escola de almas. Você já havia pensado sobre essa perspectiva? Sobre esse aspecto, o lar ser uma escola do espírito encarnado, ou seja, de almas, é o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, dia a dia, ao grande entendimento da humanidade, a construção de relacionamentos, a construção de vínculos, a forma de tratar o outro, de se relacionar, de respeitar, de ser educado. É o lar essa primeira escola. É o local onde eu devo aproveitar e ensinar e vivenciar. Lembremos que a palavra de ordem do tema de hoje é o exemplo. Não o exemplo do outro, mas sim o meu. Eu tenho que dar o pontapé inicial. E aí é legal, é interessante, porque na doutrina dos espíritos,
E aqui agora eu vou entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, vou para o capítulo 14, trazer alguns apontamentos ali contidos, cujo título é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. A importância de eu, como criança, como jovem, ou já na fase adulta, como filho, honrar o meu pai e honrar a minha mãe. E aqui ele vai falar dos laços de família, corporal e espiritual. Olha que interessante. Mostrando, inclusive, e a prática nos mostra isso, que os laços de família espiritual são maiores do que os laços consanguíneos. Muitas vezes eu sou de uma família, né, nasci de forma biológica naquela família, mas eu não tenho tanta afinidade quando eu posso ter com outras pessoas que ao longo da vida eu me encontro, eu me relaciono. Por vezes, por quê? Porque já são espíritos que reencarnaram, mas que vivemos em outra existência. Já tivemos vínculos, sejam familiares, de amizade, profissionais, não importa, mas os laços de família não são somente os corporais, mas principalmente os laços de família espiritual. Ele é muito maior. E aí afirma neste capítulo, afirma o seguinte: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Eita, que interessante. E às vezes a gente fica tão arraigado, tão enraizado. E sim os da simpatia e de comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, muitas vezes, a gente já esteve em outras existências juntos e nos reencontramos novamente. Às vezes, não dentro de uma mesma família, mas somos amigos de rua, de escola, de trabalho, de sair. E temos uma afinidade que é tão grande que é como se fôssemos irmãos. Que às vezes não temos com aquele irmão ou irmã de sangue. Não é interessante isso? A parentela corporal e a parentela espiritual. Continua o Evangelho justamente ratificando isso, confirmando isso, quando ele diz que duas pessoas nascidas de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo Espírito do que se fossem pelo sangue. E provavelmente você deve ter alguém que tem esta relação, que vivencia e às vezes não entende por quê. E aí somente a reencarnação para poder explicar e justificar. Às vezes nós gostamos de outra pessoa, do nada, de graça. Como também não gostamos de outra pessoa e a pessoa não fez nada para que tivesse aquele sentimento. Ele já é gratuito. A única explicação são as existências anteriores que nós podemos ter tido, que gerou o afeto ou o desafeto. E aí, nesse capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, há um ponto em que Kardec vai explorar o que é honra, o que é honrar o seu pai e sua mãe. É importante que a gente entenda isso, para que a gente entenda a temática de hoje, a gratidão ou a ingratidão dos filhos. Porque elas não surgem gratuitamente. Aqui já vimos, e eu já vi casos, situações de pessoas que me procuraram, ou até de amigos ou de parentes, de filhos que não aceitam o pai, que têm uma raiva, que têm um sentimento que não é saudável. E aí é interessante, porque só a reencarnação para explicar de onde vem aquele sentimento de afastamento. Outro dia eu conversando com uma colega facilitadora do ESD, ela estava trazendo em nossa turma que quando ela ficou grávida, por sorte,
ela teve que fazer uma viagem para a casa da mãe dela e ficou lá 3 meses. E quando voltou, já com a gestação mais equilibrada, ela percebia, ainda quando estava grávida, que quando seu marido se aproximava, ela tinha uma certa rejeição, coisa que ela não tinha antes. E quando a sua filha nasceu, ela não deixava o pai colocá-la no braço. Ela chorava. Se ela estivesse dormindo e acordasse no meio da noite e ele fosse, ela repulsava. Ela tinha um sentimento de rejeição ao pai. E aí um dia ela compreendeu, quando ela estudou a doutrina, e ela percebeu que se não tivesse passado aqueles 3 meses fora na casa da mãe, podia ser que a sua gravidez não tivesse ido adiante. A rejeição, e a gente vê isso na literatura espírita, de espíritos que precisam se reencontrar e vêm no papel de filho ou filha dos futuros pais, né? Para que se possam reconciliar de uma existência anterior. Que interessante. Então, o que é que nos fala Kardec sobre esse honrar pai e mãe? Ele diz assim: este mandamento é, olha que lindo, o coroamento geral de caridade e de amor ao próximo. Aquele, visto que não pode amar o seu próximo, aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Olha que interessante. Ou seja, o primeiro amor que eu preciso exercitar ao próximo é o amor ao meu pai e minha mãe. Uma vez eu estava com algumas questões com relação ao meu pai, chateado com algumas coisas, né? Desgostoso, coisas de relacionamento. E uma vez eu vi uma parte de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, quando ele conta uma história de um abandono, e quando ele comenta que aquela criança abandonada tinha sido ele, com relação ao pai, e a mãe o educou sozinho. Mas ele não tinha raiva do pai. Por que que ele não tinha? Porque ele precisava daquele pai para, como espírito, ser trazido ao mundo. Então, era tão mais importante do que ficar alimentando um sentimento de rejeição, um sentimento de ódio, um sentimento de raiva, e ficar preso a esta história, era muito mais importante a libertação. Aproveitar a vida, aproveitar a oportunidade reencarnatória. E aí, é um irmão fantástico, uma pessoa que nasceu, a mãe dele era uma empregada doméstica, e ele se tornou quem se tornou hoje, uma pessoa estudiosa, inteligente, juiz de direito, fala várias línguas, inclusive o latim, o aramaico, o hebraico, tradutor de obras diretamente do aramaico, né? Expositor espírita. Mas se ele ficasse preso, sentindo a raiva e o sentimento de rejeição, de não aceitação com relação ao seu pai, ele provavelmente não teria vivido ou está vivendo a história que ele construiu até hoje. E, sem perdoar o pai, como ele diz, eu só precisei dele para nascer, mas eu precisei dele, eu sou grato, porque eu consegui reencarnar. Então, o mandamento honra teu pai e honra tua mãe, que vem dos 10 mandamentos que Moisés trouxe, é o coroamento da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque quem não pode amar nem o seu pai ou a sua mãe, como é que ele vai amar o seu próximo? É inconcebível. Continua Kardec, dizendo que honrar o seu pai e honrar a sua mãe não é simplesmente respeitá-los, mas também assisti-los na necessidade. E para que eu possa assistir, né? Para que eu possa assistir na sua necessidade, eu precisarei ter vivenciado que eles também assistiram aos pais deles. Por isso, o exemplo é tão importante, que nós façamos isso com as pessoas que precisam de cuidado, seja por conta da idade, seja por conta de uma doença, de uma enfermidade, que eu dedique a atenção e o cuidado que a pessoa necessita. E que meus filhos vejam, observem, se for o caso até me ajudem.
Então, muito mais do que respeitar ou honrar pai e mãe, é assisti-los em sua necessidade. É poder proporcionar-lhes o repouso na velhice, o cuidado, a atenção, o conforto, não só o repouso, mas o conforto, porque o próprio Evangelho comenta que há pessoas que traz o seu pai ou a sua mãe para dentro de casa, mas coloca num quarto lá no quintal, lá longe, sem conforto, desconfortável, enquanto a pessoa, o cônjuge, os filhos estão no melhor conforto possível. Então, outros trazem para casa para poder explorar. Explorar como? Cuidando de limpar a casa, de fazer comida, de cuidar dos filhos. E às vezes a pessoa já está numa idade que não tem o ânimo, não tem a força, não tem a velocidade e ainda ficam reclamando pela, desculpa, mas eu vou usar aspas, lerdeza. Velho, velha, você é muito lerdo, tem que ser mais rápido para cuidar dos meus filhos. Então, a gente precisa, eu estou trazendo aqui alguns aspectos, algumas falas que a gente às vezes observa na sociedade. Então, honrar pai e mãe é poder proporcionar o repouso na velhice, cuidando de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então, se eles também não cuidaram de mim, fica difícil de eu cuidar deles, porque o exemplo arrasta multidões. Continua, a palavra honrar abrange um dever para com eles, o da piedade filial. E aí você pode se perguntar, mas Aníbal, o que é piedade filial? Olha que interessante. E o livro o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos falar o que é essa piedade familiar, filial. A piedade filial compreende que para chegar a Deus só há uma senha: caridade. Caridade. Olha, nossa irmã, a Valéria, aqui está falando acolhimento. Boa tarde, prima Geisa, boa tarde. Acolhimento. Como isso é importante. Então, eu preciso da caridade, a caridade é o amor em ação. Kardec fala que o amor se deve juntar ao respeito, olha que interessante, a atenção, a submissão e a condescendência. E tudo isso envolve a obrigação de se cumprir com eles de modo ainda mais rigoroso. Tudo que a caridade estabelece relativamente ao próximo em geral. Ou seja, aquela pessoa é meu próximo mais próximo. Se eu tenho tanta atenção e cuidado pelos de fora, que eu possa ter mais atenção e cuidado pelos de dentro. E aí ele diz que obedece a este mandamento, e os que julgam fazer grande coisa porque dão aos seus pais o estritamente necessário. Só a comida, uma roupinha porque já se rasgou, não passeia, não lhe dá atenção, não lhe dá amor, não conversa, né? Dá um calçado porque o último quebrou. Então, aquele que dá o extremamente necessário, né, para que não morra de fome, mas nada se priva, às vezes ainda se utiliza do dinheiro do idoso para poder ter o prazer. E para aquela pessoa que é a fonte de renda, nada. Isso Deus está vendo. Tenhamos muito cuidado. Claro, como o Evangelho também traz. Por isso que às vezes surge a ingratidão, mas devemos não alimentar essa ingratidão. Os espíritos falam que realmente acontece que alguns pais se descuidam dos deveres e dos cuidados com seus filhos. Às vezes a gente encontra um papel inverso, os filhos cuidando dos pais, sendo mais maduros, porque já são espíritos mais velhos. Às vezes os pais imaturos, ou irresponsáveis, ou curtindo a vida, e o filho com cuidado, com atenção, com regramento, né, chamando a atenção dos pais. E também há pais que não têm o devido cuidado, que abandonam os seus filhos até dentro de casa mesmo, né, sem o devido cuidado, sem um asseio, sem alimentação, sem educação, sem religiosidade. Então, cabe a Deus dar o destino e a orientação a estes pais que de forma imatura não cuidam da missão que receberam. Porque lembremos sempre, é dando que se recebe. É dando que se recebe. Mas o melhor de tudo é que
e isso eu aprendi, achei muito interessante, espero que você também entenda, o melhor é poder dar sem nem precisar receber. Isso é melhor ainda. Você não espere para dar só depois que recebe. Dê sem se importar. Seja generoso, seja uma pessoa bondosa, amorosa, afetuosa, porque você é assim, porque você quer isso. E não esperando algo em troca ou dando aos seus pais só se tiver recebido deles. Por isso, eu gostaria agora de falar, e é Santo Agostinho que fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a ingratidão dos filhos. É o último tópico que eu vou abordar hoje. Ele fala assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho. Deixa eu ver o que a Geisa colocou aqui. Muito importante você ter humildade para ouvir os conselhos dos filhos. Eu, particularmente, aprendo muito com meu filho amado. Que legal. Todos nós temos que aprender uns com os outros. Fantástico. Olha o que é que o Evangelho, Santo Agostinho fala. Se o seu coração estiver ferido pela ingratidão dos seus filhos, será para você já nesta vida um começo de expiação. Ou seja, de reparação, de alguma corrigenda que você precise ter. E aí ele continua, Santo Agostinho fala assim, de todas as provas, as mais duras são aquelas que afetam o coração. Porque são sentimentos, mexem nas nossas emoções, mexem nos nossos valores. E aí a ingratidão de um filho não tem preço, é horrível, né? E aí, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, Kardec fala assim, quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Às vezes ficamos passando a mão na cabeça, não prestando atenção, não cuidando de forma adequada. Quando começam a vir os vícios de comportamento, morais, nós não enxergamos. Somos mestres em enxergar os defeitos do filho alheio, mas não enxergamos os nossos. Passamos a mão na cabeça. E aí, depois eu fico triste, colhendo algo que eu não cuidei no plantio. Então o exemplo é muito importante. Desde pequenina, a criança manifesta os seus instintos bons ou maus que traz da existência anterior. Santo Agostinho fala disso. Cabe a nós observarmos, estarmos atentos. Não precisamos exaltar, precisamos cuidar e educar com amor, procurando tolher aquele tipo de atitude, aquele tipo de comportamento. A Valéria fala aqui, muito importante, sou muito grata aos meus pais. Que bom, Valéria. Continua Kardec quando ele diz assim, já no capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração, relacionado a essa temática de pais e filhos. Ele diz assim, por fraqueza ou indiferença, os pais deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura dos corações. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem-se da falta de deferência com como são tratados e da ingratidão deles. Então, às vezes não percebemos que temos uma semente que vai sair uma planta com alguns defeitos e que aquela planta precisa ser aparada, ser melhor regada, ser mais cuidada, porque senão ela vai me trazer muita contrariedade no futuro. Eu preciso ter essa noção. Santo Agostinho fala o seguinte, ele pede que a gente compreenda que quando a gente produz um corpo, ou seja, gera um filho, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Daí vem a sua missão como pai, a sua missão como mãe, a minha missão como pai.
né, vem a nossa missão. Que quando a gente faz um filho, é algo sagrado, é algo valoroso, valioso, é um presente divino. E aquele espírito vem, reencarna para poder progredir. E cabe a gente, nesse papel, ajudar em sua educação. Então precisamos nos inteirar dos nossos compromissos, dos nossos deveres e dar todo o amor para buscar aproximar de Deus aquela alma, aquele ser. E aproximar de Deus é falando-lhe de amor, falando do Pai, falando da bondade, falando da felicidade, lhe dando amorosidade, cuidado, atenção, educação. Olha que interessante. Então esta é a missão que nos é confiada e que seremos cobrados, seremos perguntados quando desencarnarmos. E a recompensa você recebe de forma fiel se você procurar cumpri-la. O seu filho cuidará de você, sua filha cuidará de você, com amor, com dedicação, com cuidado. Como isso é importante. O nosso tempo aqui se encerra. Eu sempre procuro fazer meia hora. E para respeitar o tempo, já estou passando 1 minuto. No próximo sábado, se Deus quiser, eu divulgarei, faremos a parte 2 desse tema. A ingratidão dos filhos, ou melhor ainda, a gratidão dos filhos. Que possamos aproveitar, nos fala aqui a nossa irmã Valéria, tentei fazer a mesma com meu filho, cuidar da educação moral e espiritual. Depois ele escolheria, mas foi criado como eu, evangelizado no centro espírita desde pequeno, mocidade, etc. E a Kelma fala que, além da fala, a prática, pois ensinamos mais pelo exemplo. Exatamente, Kelma. Inclusive, eu comentei que a palavra de hoje eu vou trazer agora no final. A primeira palavra que eu trouxe, depois que eu falei do tema, e falei por que esse tema surgiu, e aí aqueles que assistiram, que chegaram um pouco depois, assista, né? A palavra de ordem dessa temática é o exemplo. Sim, o exemplo é a palavra de ordem, como trouxe muito bem lembrado a Kelma. Gostaria de agradecer. Gratidão, meus irmãos, que aproveitemos este feriado para o aprendizado, fazermos coisas boas. Se vamos brincar, brinquemos com responsabilidade, com cuidado consigo, cuidado com o próximo. Não deixemos de cuidar daqueles que nos amam, que nos amaram, né? Que tiveram cuidado conosco, que possamos aproveitar, para que possamos ter uma melhor gratidão com os nossos pais e os nossos filhos no futuro tenham o mesmo cuidado com cada um de nós. Que você tenha um entardecer abençoado, maravilhoso, muita paz e muita luz, e até o nosso próximo encontro com a parte 2 do tema Ingratidão dos Filhos. Que assim seja.